Boa tarde, eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise e vamos começar mais um vlog aqui no canal. E gente, eu acho que essa é a melhor iluminação do apartamento, do dia e da hora aqui pra gravar, porque eu tô vendo aqui pela câmera e tá show de bola, mas enfim. É terça-feira, dia 4 de junho, eu acabei de finalizar um vlog e estou começando outro, porque amanhã ou hoje à noite mesmo, dependendo de como eu tiver a minha vontade, eu vou começar uma nova leitura e, é claro, eu vou registrar aqui pra vocês, tá? Eu tô, nesse exato momento, acabei de editar o vlog anterior também e já estou exportando, então hoje foi um dia muito produtivo, eu fiquei de folga ontem e hoje, então eu consegui fazer várias coisas assim aqui pro canal, de programar alguma coisa, fazer um cronograma, pôr data nos vídeos, por vídeos e dia que vai sair, então eu consegui fazer bastante coisa e também consegui adiantar bem minha leitura, então agora eu vou começar, e assim, eu não sei se eu estou muito certa dessa minha escolha, porém, vou começar a ler 1984, do George Orwell, e assim, me desejem sorte, porque eu não sei, assim, não é muito meu estilo, tá, de leitura, porém, é uma coisa que eu tô curiosa pra ler, quero saber a história, então eu comprei a Antofágica, teve uma época que ela liberou, acho que por 85 centavos, ou 95 centavos, não lembro, mas aí eu acabei comprando, e vou fazer a leitura nessa edição da Antofágica. Eu já pulei o prefácio, porque vocês sabem, né? Eu não leio introdução, prefácio e nem agradecimento. Enfim, só leio de fato a história. Então tá aqui. Vou começar a ler e se eu conseguir, tá? Trazer aqui também, eu vou ler também Salve-me, da Rachel Gibson. Então eu vou ver se eu intercalo a leitura desses dois livros e eu venho aqui falar pra vocês em vlog, tá? Esse é um livro bem fininho, capaz de eu ler bem rapidinho, intercalando junto com 1984. E no trabalho eu vou levar o Kindle, então pra ler no meu horário de almoço. E esse aqui eu vou deixar pra ler aqui em casa. E aí vamos ver como que vai ser essa dinâmica de intercalando dois livros, porque eu acho que 1984 vai ser um livro um pouco mais denso, então eu queria pegar alguma coisa mais farofa pra ler junto e intercalando, tá? Esse daqui é um romance meio farofona, que todo mundo já conhece, provavelmente com cenas hots e... enfim, tá? É o último livro que eu tenho da autora na minha estante pra ler e é o último que provavelmente eu vou ler, porque eu decidi que eu vou dar um tempo nessa autora, que já não tá mais combinando muito com o meu estilo de leitura. Então, como eu já tinha esse livro aqui em casa, eu vou fazer a leitura dele, mas eu não vou comprar mais, tá? É isso. Vim aqui só pra começar esse vlog e falar quais vão ser as minhas próximas leituras. E pronto. Depois eu volto com a primeira atualização, então. Fui pegar agora o e-book pra começar a leitura e... ao mudar a página, eu vi que tem ilustração. E eu gostei, né? Achei a edição desse e-book muito bem feita, né? Acredito que seja a mesma ilustração que tenha no livro físico, né? Mas achei isso bem legal. Bom dia. Quinta-feira, 8h15 da manhã. E assim, eu comecei a ler o livro 1984, eu tô no primeiro capítulo, eu não terminei nem o primeiro capítulo, mas enfim, comecei a ler e os capítulos são longos, pelo que eu percebi, porque no e-book deu acho que mais de 15 minutos o primeiro capítulo, e a gente começa a acompanhar a vida do Winston, né, e parece que ele é um pouco rebelde, assim, na questão da sociedade que ele tá vivendo. E aí ele conta uma situação que ele passou no dia dele e ele resolve começar a escrever no seu tipo um diário, o que é meio que proibido, né, naquela época. Enfim, tô gostando. Achei que ia estranhar um pouco, mas assim, tô gostando, tá? Isso, passando rapidinho pra dar uma atualizada, só pra dizer isso. Mas acredito que hoje eu leia mais um pouco, só não sei de qual livro, mas aí eu venho falar mais um pouquinho pra vocês.
Sabadamos, eu vou tentar gravar pela segunda vez essa atualização, porque agora parece que o cachorrinho lá na frente resolveu calar a boca e eu vou conseguir gravar. Enfim, eu disse que eu tava lendo 1984 e ontem eu consegui dar uma boa adiantada na leitura e eu estou em 22%. Aqui diz que eu estou na página 119 de 505. Então eu li ontem. É só eu falar que esse cachorro abre a boca. Eu consegui dar uma boa adiantada lá no trabalho. E aí ontem à noite eu fui deitar e eu resolvi dar mais uma lida. Mas assim, li 2 páginas e dormi. Enfim, eu anotei bastante coisas. Assim, isso aqui é tudo que, conforme eu tava lendo ontem, meus pensamentos, minhas ideias, do que eu acho que se trata a história, das coisas que vão acontecendo. E assim, gente, que história doida. E, na verdade, a história foi escrita antes, como se em 1984 eles estariam vivendo essa realidade, né? Pelo que eu entendi, é uma distopia. Eu me perco muito assim, nesses gêneros, sabe? Eu fico muito perdida. Eu acho que eu tenho que ver uns 500 vídeos, assim, explicando cada gênero pra eu não me perder, porque eu morro de medo de falar bem aqui e falar besteira. Mas, enfim, pelo que eu entendi, é uma grande distopia e eu espero que fique nesse mundo distópico mesmo essa realidade, porque parece aqui que eles estão vivendo numa grande ditadura em que o partido, né, o grande irmão, ele domina todas as áreas de pensamento, da cidade, das pessoas, controla o que eles têm que pensar, controla o que eles têm que falar, controla o que eles comem, controla o tempo de exercício que eles têm que fazer, controla o que eles leem, controla o que eles escrevem. E assim, gente, é um absurdo, tá? Uma coisa que eu não gostei aqui nesse livro, que eu não sei até que ponto é do autor ou ele quis inserir nesse livro em questão, então eu preciso meio que ler outras obras dele pra saber se é alguma coisa dele. Mas em vários momentos aqui dessa história, e eu ainda tô no começo, teve muita objetificação e sexualização da mulher. Isso me incomodou um pouco, sabe? Porque em alguns momentos não era nem necessário ter isso na história, sabe? Então, foi uma coisa que me incomodou, e aí eu não sei se é do autor ou se é da história, então eu não tenho essa base, porque eu não li. Eu li Revolução dos Bichos, mas eu acho que nem lembro mais a história, preciso até reler. Mas enfim, tá? Eu não gostei disso. Aqui a gente vai acompanhar a história do Winston, e o Winston, ele meio que parece que ele tá querendo nadar contra a maré. Parece que ele é o único que percebe que as coisas não são tão certas assim nessa nova realidade, que ele percebe que as coisas estão sendo alteradas a favor do grande irmão, do partido, né, que eles mudam as informações conforme convém eles. E o Winston parece que é o único que tem essa chavinha ligada e que percebe essas mudanças, porque os outros parecem assim tão cegos, tão vidrados nisso, que eles acreditam em tudo o que o partido fala, né? Só que ele não pode nem pensar em tentar achar pessoas que pensam como ele, porque se ele for visto fazendo isso e alguém denunciar, ele vai ser vaporizado, que é assim que dizem para as pessoas que sumiram do nada. Então, muitas pessoas do nada somem, inclusive os pais do Winston sumiram, foram vaporizados, e a gente não sabe se eles morreram, se eles simplesmente somem. E aí, como é uma constante nesse livro, eles alteram as informações para que o partido nunca esteja mentindo, nunca seja contrariado. Então vamos supor, essa pessoa hoje aqui foi vaporizada. Tudo que foi escrito sobre ela no passado é reescrito de uma forma que essa pessoa nunca tenha existido, né? Como se ninguém conhecesse ela. E eles mudam todas as informações. Então, tipo, num dia eles falam assim, vai diminuir a quantidade de chocolate distribuído para 20%. No dia seguinte, ele fala assim, teve um aumento na distribuição dos chocolates para 20%. E o Winston fala assim, mas ontem foi diminuído. E como que agora foi aumentado para 20%? Então, eles mudam a realidade, mudam as notícias, reescrevem a história o tempo inteiro para parecer que o partido tá sempre certo, para nunca ser questionado. E o Winston percebe isso, e ele não entende como as outras pessoas não percebem, tá? Outra coisa que
que eu notei aqui, assim, o ódio é uma coisa muito natural pra eles agora, sabe? Inclusive, todo dia de manhã tem os 2 minutos de ódio em que as pessoas ficam festejando, as pessoas falando mal, despejando ódio pra todo mundo. E a gente vê isso nas pessoas, tipo, tal pessoa, ainda bem que ela foi e sofreu pouco e deveria ter sofrido mais. As crianças, inclusive as crianças, são orientadas, tipo, a denunciar, gente, os próprios pais, tipo, se o pai teve um pensamento que é contra alguma coisa do partido, a criança pode ir lá e denunciar os pais e os pais vão ser... Gente, é assim, é a cultura do ódio, literalmente assim, é a cultura do ódio. E assim, também tem outra coisa, né? Parece que eles estão querendo fazer a população ficar cada vez mais burra para que talvez não possam questionar nada. Eu acho que é mais ou menos esse intuito, sabe? Tipo, tira a cultura do povo, e aí deixa as pessoas cada vez mais burras para que elas não possam questionar, porque elas não vão ter conhecimento. Então aqui também eles estão tratando de um dicionário onde, vamos supor, não existam mais sinônimos, não existam mais antônimos, tipo, uma palavra vai resolver tudo. Então, assim, a palavra bom, então tal comida é boa. Aí, tal comida é não boa. É isso, pronto. Não vai dizer assim, tal comida é péssima, tal comida é ruim, tal comida não é gostosa. Não, tal comida é boa, tal comida é não boa. Então eles vão limitando cada vez mais o vocabulário das pessoas. E o intuito deles é que em 2050 as pessoas só saibam falar essa linguagem que eles estão escrevendo hoje. Gente, essa história inteira é um grande absurdo, mas eu tô gostando. Eu achei que ia ser uma leitura bem cansativa, bem chata, porque não é muito o estilo que eu queria, e por ter lembranças de ser uma leitura obrigatória, eu falava assim, que saco, será que eu vou gostar? Será que vai ser meu gênero e tal? Mas eu tô gostando e eu tô conseguindo entender todo o absurdo por trás disso. Muitas pessoas que eu vi comentando sobre a história diz que conseguem comparar muito com algumas situações de hoje, da realidade, de alguns momentos que a gente viveu, e apesar de estar bem no comecinho, eu consigo selecionar 2 cenas, mais ou menos, 2 momentos em que eu consigo sim fazer um comparativo com a realidade hoje. E assim, pensar que esse livro foi escrito lá atrás, imaginando que em 1984 estaria dessa forma, e a gente está em 2024 e algumas coisas podem se assemelhar. Gente, não sei, esse autor, ele, tinha algumas coisas na cabeça. Enfim, então é isso que eu comecei a ler e minhas ideias já. Inclusive, eu tive alguns pensamentos bem polêmicos, algumas comparações bem polêmicas, mas que eu não vou fazer aqui porque nós não queremos isso aqui. Mas enfim, agora vamos falar do segundo livro desse vlog que eu falei que eu ia trazer pra vocês. Eu não comecei a ler ainda hoje, mas hoje é sábado e depois do almoço eu vou pra casa dos meus pais e aí eu vou levar esse livro lá pra ler. Então eu vou começar a fazer a leitura lá. É um livro bem curtinho, obviamente eu não vou conseguir ler hoje lá, mas assim, é um livro que eu consigo ler de 1, 2 dias, então essa é a minha intenção. Um livro bem leve assim pra distrair, porque esse e-book eu vou ler à noite, a hora que eu for deitar pra dormir, ou amanhã no serviço, e esse aqui eu vou levar pra me distrair hoje à tarde, tá? É isso. Então eu vou ficando por aqui, eu vou continuar cuidando aqui das coisas do canal, daí eu vou continuar lendo, e aí depois eu venho pra atualizar vocês sobre mais alguma coisa que eu estou lendo, tá bom? Até! Boa noite. Não sei qual foi a última vez que eu atualizei esse vlog, porém, eu achei que já estava com atualização demais, então eu só ia vir quando finalizasse o livro para falar sobre fazer as considerações finais, porém, eu não acabei ainda o livro, tá? Eu tô em 80% e espero amanhã finalizar essa leitura e aí finalmente vim falar com vocês sobre ela. Porém, eu vim aqui para falar uma coisa. Eu já imaginava que ia ter um tipo de conteúdo aqui que eu não gosto nos livros, tá? Eu já sabia, não vim desavisada, mas eu achei que ia ser uma coisa assim, tipo,
tipo, temporária, que vamos supor, se eu não estivesse gostando, eu pulava a leitura dessa parte e voltava a ler mais pra frente. Só que assim, desde que a gente chegou nos 50% do livro, e eu tô em 80%, o Winston está passando por tortura. Gente, se tem uma coisa que eu não consigo ler, assistir, ouvir, é tortura, né? Pessoas narrando a tortura, ou que passaram, ou que torturaram alguém. Então eu não consigo. Me incomoda muito. E até então estamos em 30%. Estamos em 80% do livro e foi 30% do livro Winston passando por esses momentos tanto de tortura como de lavagem cerebral, dele tentar moldar a mente dele para ele acreditar no que o partido acredita, e ele sendo teimoso, né? Porque ele sabe o que tá acontecendo, ele não é burro, né? Então, nossa, isso, tipo, enquanto eu tava lendo lá no trabalho, não me incomodou tanto, porque eu acho que minha cabeça tava um pouco, assim, tava prestando atenção no livro, mas ao mesmo tempo prestando atenção no trabalho, então eu não tava tão focada. Mas hoje eu li um pouco aqui em casa e eu comecei, assim, me sentir bem mal, tipo, como se eu fosse, tipo, parar pra vomitar a qualquer momento. Esse é o nível de mal que eu fiquei. E às vezes não é nem porque hoje nem tinha, na parte que eu li hoje já nem tinha mais cenas de tortura física, né, porque a psicológica acredito que ainda continua tendo. Eu fiquei mal só pelo que ele tava passando, sabe? Então assim, eu não queria que isso influenciasse no final da minha leitura, porque é um problema que eu tenho, não é um problema do livro, porque assim, a intenção desse livro faz sentido ter isso, sabe? Então, eu não queria que isso interferisse na minha avaliação, na minha nota, no final, mas eu não sei. Eu não sei como que vai terminar, então assim, eu quero muito ver como que vai terminar a história do Winston, como que vai se resolver tudo isso, para que eu possa pensar com muita calma numa nota para esse livro, sem me deixar influenciar por isso, tá? Mas enfim, até 50% eu tava adorando a história, adorando. Então, tipo, não era uma coisa assim que, sabe, que ia me abalar, mas me abalou. Enfim, e eu acho que eu vou abandonar a leitura de Salve-me neste vlog, porque eu não tô conseguindo ler ele, e também para eu trazer aqui agora vai ficar muito longo. Então eu acho que eu vou deixar Salve-me ou para outro vlog, ou então para falar em um vídeo de leituras, mas eu vou dar uma deixada de lado em Salve-me para este vlog aqui e focar só em 1984. Finalmente chegou a hora de vir aqui finalizar este vlog, pois eu terminei a leitura de 1984. Eu terminei a leitura ontem de manhã. E assim, no geral, eu gostei muito do livro, eu gostei muito de tudo o que o George Orwell quis passar aqui nessa história. É completamente didático, é uma distopia, mas que você consegue comparar e assemelhar muitas coisas com a sociedade atual, inclusive em alguns momentos que a gente viveu e ainda vive, né, em determinados situações. E então, assim, é assustador a gente ver que o cara escreveu o livro em 1940, imaginando como ia ser em 1984, e pensar que a realidade hoje não foge muito disso, entendeu? Lógico que não nesse extremo, mas quase. E uma coisa que eu li sobre... Quando eu terminei de ler, eu fui pesquisar sobre o livro, ver opiniões, isso aqui fala assim: o que garante hoje que a sociedade não viva esse momento igual 1984 é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa. E realmente tudo faz muito sentido se você parar pra pensar, né? Porque aqui no livro as pessoas, elas não têm o direito
nem de pensar. É como se elas fossem vigiadas até no seu pensamento. E aqui elas são doutrinadas pelo medo. Então, o partido quer comandar as pessoas através do medo, né? Que as pessoas tenham medo do partido, e amem o grande irmão, e que pensem muito antes de cometer qualquer ato contra o partido, por ter medo do que possa acontecer com elas. E aí é muito isso o que o Winston passa ao longo do livro inteiro, entendeu? Ele contradiz, ele não aceita o que o partido quer impor, ele questiona, né, como o partido comanda, né, a população, como o partido molda o passado, molda o presente, para que as pessoas acreditem somente naquilo que o partido quer. E o Winston, ele vai tudo contra, né, essa manipulação do partido. Ele percebe, a mente dele, ele não consegue ser aquela pessoa com a lavagem cerebral, porque parece aqui que as pessoas sofrem uma lavagem cerebral para acreditar em tudo que o partido fala cegamente. E o Winston, ele meio que foge desse caminho, né? E ele acha que ele nunca está sendo observado. E mesmo ele respeitando, porque ele não quer ser pego, né, pela polícia do pensar, ele acaba, né, querendo se rebelar contra o partido, né, querendo que as pessoas acordem e vejam que elas estão sendo manipuladas e que não é bem assim que acontece e tal. Então, a gente consegue... Aqui é um totalitarismo, é uma ditadura, eles querem governar pelo medo, as pessoas não têm livre-arbítrio, tem que fazer exatamente como o partido quer. O partido, ele quer extinguir qualquer forma de sentimento entre as pessoas, querem que as pessoas sejam praticamente isentas de qualquer sensação, sentimento, pensamento, que só sigam vivendo como se fossem marionetes, tá? Então, é uma coisa assim bem triste e complicada de acompanhar em vários momentos, e a gente consegue assemelhar muitos pontos com o que aconteceu ou ainda está dentro da nossa sociedade. E eu lembro que eu comentei aqui que tinha uma coisa que eu tinha pensado que seria um pouco, que eu não queria trazer aqui porque poderia ser uma polêmica e tal, mas eu li, no final do livro tem umas considerações, textos de outras pessoas a respeito da obra, e eu vi uma pessoa que pensa exatamente a mesma coisa que eu pensei, que algumas partes aqui do livro, ele se assemelha muito ao que a religião prega, entendeu? Então eles usam alguns conceitos religiosos para colocar aqui como regra do partido, tá? Então, assim, é umas coisas assim bem absurdas, tá? Como eu disse, até os 50% eu estava adorando todo o mundo, toda a história criada, e aí depois dos 50% começou a parte que me deixou mal, porque é uma coisa que eu não gosto, então é uma coisa que me afeta, tá? Não que a escrita não seja boa, mas é uma coisa que me afeta. Então eu falei assim, eu não posso deixar isso afetar a minha experiência com o livro, a minha nota no final, a minha avaliação, porque é um problema que eu tenho e não quer dizer que o livro seja ruim, tá? Então, ontem quando eu terminei de fazer a leitura, eu fui na internet pesquisar, ver o que outras pessoas falavam sobre o livro, para eu ter além do que eu li, ter uma visão geral também sobre os viés políticos do livro, sobre tudo. E eu finalizei com a intenção e eu dei a nota 4, porque realmente, se você for parar pra pensar, é uma história, é uma distopia, mas é uma história muito doida e que, né, enfim, o escritor aqui, ele fez uma obra-prima, tá? Eu pretendo reler A Revolução dos Bichos. Eu tenho o livro aqui, ele é bem fininho, então eu acho que eu consigo ler em 1 ou 2 dias, para ter mais uma noção da escrita do George Orwell, né, para ver mais uma noção dos pensamentos dele, de como é a ideologia dele. Eu lembro uma cena
da Revolução dos Bichos, que é muito clara na minha cabeça até hoje. Eu só lembro dessa cena, que são os porcos em volta, tipo, sentados em uma mesa. Eu não lembro se eles estavam conversando ou se eles estavam jogando cartas com cartola, tá como se fossem os senhores da fazenda, né? Então eu lembro dessa cena em específico e aí eu tô muito curiosa pra ler de novo e pra ver como que eu vou achar também dessa leitura, tá? É isso, eu finalizei. 1984 foi uma experiência muito fora da caixinha pra mim, foi positiva, gostei bastante. Eu vou finalizar esse vlog, como eu disse, eu esqueci de Salve-me, eu não vou falar dele aqui. Ontem eu terminei de ler, além de 1984, eu li mais um livro de 100 páginas, então é mais uma novela do que um livro. Mas eu vou falar dele no próximo vlog ou no próximo vídeo de leituras, junto com o Salve-me, tá? Então é isso, eu fico por aqui, a gente se encontra num próximo vlog, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, de comentar e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Até lá!